Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o primeiro livro da série As Crônicas dos Kane, que é A Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan. O livro já começa contando a história dos protagonistas, que são a Sadie e o Carter. Eles são dois adolescentes, 14 e 12 anos, respectivamente, que são filhos do Julius Kane, que é um egiptólogo. A Sadie vive com os avós em Londres, o Carter viaja ao mundo com o pai, pesquisando, enfim, trabalhando com coisas sobre o Egito, como um estudioso. E a mãe deles morreu alguns anos atrás. Como o pai deles só vê a Sadie uma vez por ano, na véspera do Natal eles vão para Londres para buscar a Sadie, passar o dia com ela. E eles vão num museu visitar a Pedra de Roseta, que está lá no Egito. Mas o pai deles acaba fazendo algum tipo de feitiço, invocando alguma coisa. E um Lorde vermelho, enfim, que acaba chamando o pai deles, o Julius, de Osíris, coloca ele num caixão cheio de joias, tenta pegar os irmãos também, mas como eles estavam com um amuleto de proteção egípcio, eles não foram pegos. Aí eles são levados para a casa dos avós deles pela polícia, que diz que o pai é um terrorista, que ou ele fugiu ou ele morreu na explosão e tal, e as crianças vão ser detidas durante a investigação. Só que um cara com quem eles viram o pai deles conversando naquele mesmo dia, o Amos, aparece, de alguma forma manipula os policiais e eles percebem que ele também conhece os avós deles e leva eles praticamente num barco mágico para Nova York, para casa dele. Lá em Nova York, eles descobrem que o Amos é irmão do pai deles, que eles fazem parte de uma organização muito antiga, que é a Casa da Vida. E a Casa da Vida, ela pratica magia meio que com a ajuda dos deuses. Apesar de o caminho dos deuses ter sido fechado no decorrer dos anos, então hoje a Casa da Vida prender os deuses continua, consequentemente, mantendo eles presos durante todo o período de tempo. E que o pai dele estava tentando fazer era invocar os 5 deuses egípcios. Então, ele estava tentando trazer o Osíris, que é o deus dos mortos, para trazer a mãe deles de volta dos mortos. Só que, ao invés disso, ele acabou soltando os 5 grandes deuses que estavam presos dentro da Pedra de Roseta. Então, eles também, com o tio deles, com o Amos, eles acabam descobrindo que o Carter e a Sadie, eles foram criados separados, justamente porque eles eram de 2 linhagens muito poderosas, linhagens que são descendentes de 2 faraós diferentes, então o potencial de poder deles era muito grande. Tanto que, assim, tem um episódio bem legal que é contado no livro, que eles se lembram de um aniversário da Sadie, que eles brigam por causa de quem vai assoprar as velhinhas, eles acabam explodindo o bolo. O Carter, ele, assim como na saga grega, tem a questão dos sonhos com premonição, e o Carter acaba tendo um sonho que o cara que prendeu o pai deles, que foi libertado, estava em Fênix. Então, o Amos vai para Fênix para tentar descobrir, talvez impedir qualquer coisa que ele esteja fazendo. E ele deixa ele sozinho em casa. Só que é óbvio, né? 2 adolescentes, eles vão explorar, eles entram na biblioteca, acabam descobrindo várias coisas, como, por exemplo, mais sobre os deuses, quem é realmente aquela pessoa que foi libertada, que é o Lord Sete, como foi o nascimento deles. Então, assim, a mitologia egípcia da criação do mundo. Dos 5 últimos dias do ano serem chamados de dias do demônio. Então, assim, a mitologia egípcia é extremamente rica. Tanto que esse livro eu não vou falar tudo o que aconteceu, como eu fiz com a saga Percy Jackson, porque
É muita coisa. O livro é maior e, assim, a cada capítulo é uma coisa diferente, trazendo vários elementos da mitologia. E eu amei isso, mas eu vou ter que fazer um vídeo de 1 hora para eu conseguir falar de tudo que aconteceu em Pirâmide Vermelha. Só que, outra coisa importante, quando o Amos ele saiu, a casa é atacada logo em seguida. Mas a Sede se lembra que ele disse que a gata dela ia proteger eles. Então ela meio que manda a gata dela proteger eles e a gata dela se transforma numa mulher, numa deusa, que é a Bastet, que é a deusa dos gatos e também um dia foi o Olho de Ra. Então, como a casa é atacada, é praticamente destruída, ela leva eles até o museu, que tem artefatos, porque nos artefatos, nos locais de grande poder, de grande cultura egípcia, eles conseguem criar portais, os magos, né? Então, ela leva para que eles consigam fugir, e no museu eles acabam encontrando uma outra pessoa que também pertence à Casa da Vida, que é a Zia, que acaba levando eles para o primeiro nome, que é lá no Egito. Quando eles estão lá, que fica no subterrâneo, inclusive isso é bem legal, eles sabem mais sobre a história dos magos, a relação dos magos com os deuses, por que antes os deuses eram adorados, depois passaram a ser temidos, a ser presos. Então, assim, uma coisa bem interessante é que os deuses, eles meio que possuem o corpo de algumas pessoas. Eles podem tomar o controle completo do corpo da pessoa, ou eles podem ficar assim como uma vozinha de fundo, de cabeça, sabe? Mas não possuir a pessoa, ter controle sobre si, e que nem sempre a pessoa consegue controlar o Deus que ela tá abrigando. Então, assim, eles percebem que o pai deles, o Julius, ele estava abrigando o Osíris, o Carter está abrigando Horus, que é o rei, e a Sede está com a Isis. Então, eles percebem que o Sete, que é o cara malvado, pode estar sendo abrigado por alguém que estava lá naquela noite. Pode ser o Desjardins, que é um cara da Casa da Vida que passa o tempo inteiro perseguindo eles, que quer que eles morram justamente por eles serem muito poderosos, ou não sabemos quem. A outra parte importante da história é a questão da Bastet. Ela foi solta pelos pais dela e ela fez um acordo com os pais dela para proteger a Sede. E a mãe da Sede do Carter foi morta justamente quando eles soltaram a Bastet para impedir que alguma coisa saísse de lá, uma coisa que estava presa com ela. E essa coisa era a serpente do caos, o grande monstro da mitologia, que é quem vai, na mitologia egípcia, vai causar o fim do mundo, vai destruir tudo, que é a Apophis. A Bastet estava presa com ele há milênios, lutando constantemente com a Apophis. Mas a mãe da Sede do Carter, ela teve uma visão de que a Bastet estava perdendo a batalha. E se ela perdesse, consequentemente, o mundo seria destruído. Então, foi por isso que eles soltaram a Bastet, para que ela pudesse descansar, se recuperar, enfim, para a batalha, né? E foi por isso que a mãe deles morreu, para manter a serpente presa. Mas, pro final, depois de todo o caminho até chegar a Sete, que está construindo uma pirâmide, enfim, para ser mais poderoso do que todos, eles descobrem que não era aquele cara da Casa da Vida, o Desjardins, que estava abrigando o Sete, mas sim o tio deles, o Amos. Só que ele não estava possuído, ele estava sendo controlado pelo Sete. E a Zia, aquela menina, também estava abrigando uma deusa, que era Neftis, a esposa do Sete. Então, ela consegue falar para a Sede o nome verdadeiro dela, do Sete, para que ela consiga controlar ele. Então, com tudo isso, eles conseguem derrotar, mas ao final o pai deles acaba morrendo igual para que eles consigam derrotar o Sete, salvar todo mundo. Descobrem que a Zia era um boneco de cera, então a Zia verdadeira tá em algum lugar escondida.
Então, bem no finalzinho, eles vão em busca de outros descendentes do faraó, outros magos, para encontrá-los.